Pensando sociologicamente. Fala, professor. Entender como caracteriza-se o crime e quem é reconhecido como criminoso ou envolvido com a criminalidade é uma peça fundamental para compreender a realidade das mulheres envolvidas na presente pesquisa. Devido ao fato de elas não reconhecerem seus filhos e familiares que estão presos como criminosos, entrando em oposição com o entendimento jurídico e social que define o que é criminalidade. Essas são as palavras de Simone Mestre. Simone Mestre é doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Antropologia pela mesma instituição, graduada em Ciências Sociais, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Rondônia. Sócia da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, autora de 2 etnografias, Maternidade Guerreira, uma etnografia sobre mães de jovens encarcerados, e Amor Só de Mãe, drama e estigma de mães de adolescentes privados de liberdade. Ela tem experiência docente nas disciplinas de Filosofia, Sociologia e Antropologia. Currículo muito bacana, e agora a gente vai conversar com a Simone Mestre. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bruna Gaioso e esse podcast marca uma série de podcasts com diálogos e entrevistas com pessoas muito bacanas e importantes dentro da área das ciências sociais. Eu e o Miro falaremos sobre pesquisa, sobre docência em sociologia, a partir dos colegas e professores do Mato Grosso do Sul, alguns parceiros de universidades e parceiros da ABEX, entre outros. E hoje a gente vai falar com a Simone. Olá, Simone, tudo bem? A gente está muito feliz com a sua participação nessa série de podcasts com pessoas das ciências sociais que estudam e pesquisam sobre a nossa sociedade. E para começar, a primeira pergunta é o que fez você se aproximar das ciências sociais, Simone? Não tive a oportunidade de estudar sociologia e filosofia no ensino médio, apenas estudei história e geografia, que além das disciplinas de língua portuguesa e ciências, eram as que me fascinavam. Em 2008, quando entrei na Universidade Federal de Rondônia para cursar Letras e Espanhol, tive contato com outras disciplinas das ciências humanas, como a sociologia, a filosofia, a literatura e a linguística. Fiquei extremamente fascinada pela sociologia. No final do mesmo ano, prestei vestibular novamente para Ciências Sociais. Era um curso recém-criado pela Universidade Federal de Rondônia por meio da reestruturação e expansão da Universidade Federal, o programa Reúne. Fui aprovada no vestibular em 2009, troquei o curso de Letras pelo curso de Ciências Sociais. A escolha foi de encontro também com minhas inspirações políticas, pois era feminista declarada, ainda sou feminista, e militante dos direitos humanos. Cheguei a ser conselheira estadual dos direitos da criança e adolescente e participei na organização de diversas conferências em Porto Velho. Percebi que as ciências sociais poderia acrescentar muito na minha formação política e intelectual. De fato, o curso correspondeu às minhas expectativas. Posso afirmar que cursar ciências sociais mudou de forma substancial minha forma de ver e entender o mundo. Simone, eu tive a experiência de trabalhar na educação prisional e também na educação com menores infratores aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O que de fato não é o mesmo trabalho que você fez, todavia é um ambiente com muitos desafios. Como foi se aproximar das mães desses jovens, sobretudo nesse ambiente cheio de estigmas? Na verdade, minha experiência de trabalho profissional foi no sistema socioeducativo e não no sistema prisional. Embora tenha muita experiência e leitura sobre a educação prisional, nunca trabalhei ou pesquisei a temática diretamente. Quanto à aproximação com as mães de jovens privados de liberdade, minhas interlocutoras de pesquisa na graduação e no mestrado, ela aconteceu durante minha pesquisa de monografia. O fato de trabalhar no sistema socioeducativo como socioeducadora foi um facilitador do contato com a realidade dessas mulheres. Porém, foi trabalhoso e delicado conquistar a confiança delas, pois elas associavam minha identidade enquanto pesquisadora com minha função de socioeducadora.
Para desfazer essa associação da minha imagem e marcar a diferença entre as funções socioeducadora e pesquisadora, foi necessário muito diálogo com elas, inclusive explicando o que era ética de pesquisa e falando um pouco da minha história de vida. Quanto à sua prática em etnografia, conta um pouquinho pra gente. Você aprendeu fazendo? Você teve dificuldade em aliar a teoria com a prática? Ou a academia, durante o seu mestrado, possibilitou as ferramentas necessárias? Como que foi essa aprendizagem, Simone? A prática etnográfica se aprende lendo e fazendo etnografia, pois não existe nenhum manual de instruções sobre como fazer uma etnografia. Além disso, fazer etnografia é algo muito particular, embora possa ter proximidade nas experiências entre pesquisadores e pesquisadoras, cada um terá uma experiência diferente. Eu faço pesquisa etnográfica desde a graduação. Tanto no mestrado quanto agora no doutorado, aprendi e tenho desafios etnográficos novos em cada uma dessas etapas acadêmicas. Particularmente, gosto do leque de possibilidades que temos na condução de um estudo etnográfico, uma vez que a abordagem etnográfica possibilita liberdade na escolha das ferramentas necessárias para a realização da pesquisa. Não tive dificuldade em aliar teoria e prática, pois registrava todos os meus anseios, reflexões, indagações e percepções sobre ambas, teoria e prática, no meu caderno de campo, a ferramenta essencial de um etnógrafo e uma etnógrafa. Vejo o diário de campo como um instrumento muito colaborativo na missão de unificar prática e teoria. Não é por acaso que a etnografia vem sendo adotada em diversas áreas do conhecimento. Você se solidariza com as mães dos jovens? De que forma você age nesse sentido? Não gosto muito da expressão solidarizar, pois traz uma ideia de ajudar o outro. E eu não ajudei essas mulheres. Pelo contrário, fui ajudada. Elas cederam seu tempo, abriram a porta de suas casas para que eu pudesse conhecê-las, contaram suas histórias de vida e me ensinaram muito sobre o mundo. Permitiram a realização da pesquisa. Então, acredito que a pergunta aqui precisa ser alterada, pois foram as mães dos jovens que se solidarizaram com a pesquisa, permitindo a partir de suas histórias e vivências que eu pudesse construir uma janela teórica para entender a realidade de mães de jovens encarcerados e como a experiência negativa de se submeter aos procedimentos de segurança no sistema socioeducativo e no sistema prisional é uma experiência atravessada por questões de gênero, estigma e vulnerabilidade social. Dialogando com a sociologia. Realizar uma pesquisa sobre gênero é estar duplamente presente em um campo acadêmico e político, principalmente quando se trata de um campo de pesquisa ligado à antropologia de gênero e quando somos mulheres feministas e militantes. Esse é um trecho do início do capítulo 3 da dissertação da Simone. Simone, em sua pesquisa de mestrado, você aborda temas que dialogam com gênero, raça, classe social, exclusão, né? Então a gente quer saber quais foram os insights que você teve sobre essas relações durante a sua pesquisa. Sim, embora eu não aborde com a profundidade necessária as temáticas de raça e classe social, pois toda pesquisa tem seus limites teóricos no sentido de escolher um recorte, elas aparecem junto com as temáticas de gênero, exclusão e violência. Temáticas essas que são abordadas com profundidade na minha pesquisa de mestrado. Os insights para pensar essas relações foram vários. Vou dar um exemplo. A maternidade é baseada em relações de gênero que estruturam a responsabilização pelos cuidados dos filhos exclusivamente para as mulheres. Logo, aquelas que, entre aspas, fracassam de alguma forma nessa missão, se sentem culpadas, pois além do mito do amor materno, termo cunhado pela filósofa Badiante, nossa ideia de cuidado materno e culpa está diretamente atrelado às construções sociais em torno da classe, da raça e da educação. Ou seja, a mãe se sente culpada por não conseguir cuidar do filho no modelo capitalista do que é cuidado materno e que é ensinado através do processo educativo e midiático. A mãe também se sente culpada por ter que deixar seu filho sozinho ou com terceiros e que pode ser justamente nesse momento que seu filho
ou seus filhos são aliciados para o mundo do crime. A mãe negra, por exemplo, que tem um filho negro, sabe que o simples fato do filho ser negro coloca uma posição de desvantagem em relação aos outros. Inclusive, ela sabe que o racismo torna seu filho alvo de um Estado e de uma sociedade que criminaliza a juventude negra. E mesmo sabendo que essas violências são promovidas pelo Estado e, em certa medida, pela sociedade, essas mães carregam para ela a responsabilidade pelo filho, pois o fato de ser mãe a autorresponsabiliza de alguma forma por tudo que o filho vive. Esse processo de culpa e responsabilização, que é um processo pesado e violento, pois vejamos, as mães de classes populares são as que mais sofrem. Afinal, como externalizar essas dores? Diferente das mães de classe média e de elite, essas mulheres não possuem acesso a serviços de terapia, muito menos possuem acesso a um espaço para problematizar seus sentimentos. Enfim, poderia passar horas citando os exemplos práticos de como essas relações são interseccionais. Então, Simone, a interseccionalidade é muito importante, muito pertinente. Talvez aí a gente faça um programa sobre essas questões e, claro, né, a sua voz, a sua experiência será muito bem-vinda. Outra pergunta. Muitos de nós das ciências sociais se enveredaram na pesquisa e um pouco na docência. Outros fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Em relação à sua atuação, quais as especificidades da sua experiência com a docência? Eu faço as duas coisas, porém sem sincronia temática. Exemplo, tenho colegas que são professores e professoras e pesquisam educação. Há uma sincronia temática entre a atuação de professor e a de pesquisador. Eu sou diferente. Pesquisei e pesquiso relações de gênero e, paralelamente, também sou professora. Ser uma professora pesquisadora é a carreira que atende minhas perspectivas profissionais. Desde a graduação, fiz questão de fazer de forma conjunta o bacharelado e a licenciatura. Detesto essa dicotomia entre áreas. Na minha concepção, ela não faz sentido, pois sou partidária da ideia que toda educadora e educador são pesquisadores em potencial. Após o mestrado em 2016, tive uma experiência de 2 anos como professora de Sociologia na rede pública de Minas Gerais e atuei durante 2 anos no quadro docente de uma escola privada da Fundação Zé Renner. Foram experiências sensacionais, me renderam inclusive alguns trabalhos acadêmicos, entre eles um trabalho intitulado Nós Trupica, Max Durkheim, o uso didático de meme nas aulas de Sociologia. É um relato onde eu falo um pouco de como eu usei meme para mediar minha relação de professora com meus alunos. Eu apresentei esse relato no 6º Encontro Nacional sobre Ensino e Sociologia da Educação Básica, que aconteceu em Florianópolis. Mas voltando à pergunta, penso minha experiência da seguinte forma. Enquanto pesquisadora, estudo aquilo que me incomoda ou que chama minha atenção. Como professora, trabalho para ensinar os fundamentos da disciplina dentro de um quadro teórico que atende de forma efetiva os estudantes. Na verdade, na sala de aula, especificamente no ensino médio, meu objetivo é apenas um, que as estudantes e os estudantes se apaixonem pela disciplina e entendam o quanto ela pode ajudar em diversas dimensões de suas vidas. Agora fique à vontade para dizer algo sobre a nossa área de atuação, né? Sobre as suas aspirações futuras, sobre os seus planos. Conta um pouquinho para a gente. Atualmente estou conduzindo minha pesquisa de doutorado com mulheres lideranças da cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. E estou mergulhada no universo da pesquisa etnográfica digital. Extremamente encantada com as possibilidades desse campo de pesquisa e ao mesmo tempo repleta de questões. Paralelamente, me tornei professora universitária, para ser mais precisa, dia 1º de junho deste ano. Assumi o cargo de professora substituta de Ciências Sociais na Universidade Federal de Alfenas. Estou agora enfrentando o desafio de ser professora em tempos de pandemia e de aulas remotas. Embora já tenha escrito no texto de qualificação e será abordado na tese, como é fazer uma pesquisa em plena pandemia, pretendo escrever também sobre a experiência de ser professora em tempos de Covid-19.
Então, Simone, valeu, parabéns pelo novo trabalho na Universidade de Alfenas, em Minas Gerais. E a gente deixa o convite para que você possa futuramente compartilhar conosco 2 experiências. A primeira é a educação em tempos de pandemia, como é estar na docência nesse período bem diferente, né? Bem uma experiência sui generis. E a outra é a sua experiência naquele trabalho que você falou há pouco, que foi o trabalho Nós Trupica em Marx Durkheim. Talvez aí surja mais ideias para os nossos colegas professores e pesquisadores da área de ciências sociais, na área de sociologia. É isso, agradeço a professora Simone Mestre, agradeço profundamente a sua participação nessa entrevista, no podcast Pensando Sociologicamente, e que sigamos juntos, lutando e fazendo as ciências sociais. Valeu! Para fechar, queria dizer que além de pesquisadora e professora, também sou mãe. Agora em outubro, terei um relato de experiência publicado no livro Maternidades Plurais, os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia, que será publicado pela editora Bindi. O livro é a iniciativa do Núcleo Interseccional de Estudos da Maternidade da Universidade Federal de Fluminense e do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Gênero da Universidade Federal de Goiás. No relato, compartilho experiência e as estratégias que adotei para conciliar a produção acadêmica e maternidade na pandemia. Então, pessoal, até a próxima entrevista e lembrem-se, a gente aprende junto. Gratidão pelo convite. É sempre bom falar das nossas experiências. Além da dimensão educativa, percebo essa iniciativa do podcast Pensando Sociologicamente como um espaço de acolhimento e visibilidade para jovens pesquisadoras e pesquisadores. Quero agradecer também às ouvintes e ouvintes e dizer que podemos estender essa conversa em outros canais. É possível entrar em contato comigo pelo Facebook, Simone Guarani Kaiowá, ou pelo e-mail, simoneoliveira.mestre@gmail.com. Esse podcast foi produzido e gravado e narrado por Claudomiro Almeida Santos e professora Bruna Gaioso. Você encontra nas redes podcast Pensando Sociologicamente, você encontra no anchorfm.com e também no Spotify. Valeu! Pensando Sociologicamente.